Lição 4. 27 de outubro de 2024. Tema da lição: Promessa e obediência. Texto áureo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em Deuteronômio capítulo 29, versículos 1 e do versículo 9 até o versículo 12, e no livro de Hebreus capítulo 8 do versículo 6 ao 13. Deuteronômio 29. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus 8. Mas agora alcançou ele, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: Novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto? Conforme revelado no Novo Testamento, é o que estudaremos nesta lição. Primeiro tópico: a obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico: o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 e Êxodo capítulo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Gênesis 12, verso do 1 ao 13, capítulo 22 e verso 8. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, verso 5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo 19, verso 6. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Êxodo 20, verso 17. Subtópico 2. O concerto nas campinas de Moabe.
Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, Êxodo capítulo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio capítulo 29, versículo 1. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio capítulo 4 ao capítulo 26, verso 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Subtópico 3. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Deuteronômio capítulo 28, dos versos 1 ao 14. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio capítulo 27, do verso 11 ao verso 26. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Tópico 2. A obediência no Novo Testamento. Subtópico 1. Um novo concerto. Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31 e verso 33. Hebreus capítulo 8 e verso do 8 ao verso 12. Subtópico 2. Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Hebreus capítulo 8 e verso 10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. 1 Timóteo capítulo 2 e verso 5. Subtópico 3. Obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14 e verso 15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Filipenses capítulo 2 e verso 8, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência, Atos 26 e verso 19. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Tópico 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Subtópico 1. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. 2 Coríntios capítulo 3, verso do 4 ao 6. Nesse contexto,
aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e verso 17. Subtópico 2. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus 5 e verso 6. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios 6 ao verso 11. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses capítulo 4 e verso 7. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: Deixo-vos a paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14 verso 27. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Subtópico 3. Alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5 e verso 22. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo.